se transformou em Paulo nas portas de Damasco. Ele não passou. Muita gente pensa que a porta de Damasco foi um ponto divisor. Dali ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Não. Só depois de muitos anos de trabalho que ele foi ser Paulo. Sofreu, foi apedrejado, foi expulso de Jerusalém. Aí foi fazer uma peregrinação por diversas cidades. Teve cidade que ele foi assaltado, tomado tudo que ele tinha juntado para a igreja. Foi lapidejado mais uma vez. Quando ele retorna para Corinto, Pedro também foi perseguido desde a época de Pedro. E Pedro saiu da igreja do caminho também, porque Pedro foi expulso de Jerusalém. Quem assumiu a igreja do caminho foi Tiago. E quando Paulo retorna para Jerusalém, que chega na igreja do caminho, encontra coisa diferente. Ele se deparou com um sinédrio dentro da igreja do caminho. Eram rituais, eram práticas. E ali ele ficou chocado com aquilo, porque a igreja perdia a sua originalidade. E eu queria fazer aquela colocação que Gisele muito bem falou ali da doutrina espírita, porque inúmeros fariseus se adentram hoje à doutrina espírita para mudar a doutrina espírita. São os fariseus que adentraram a igreja do caminho da mesma jeito, através inclusive de Tiago. Que Tiago era fariseu também, a origem dele, e que começou a mudar toda a estrutura da igreja. A igreja já não atendia os pobres, já não fazia atendimento, aquele atendimento próximo aos menos favorecidos. Por quê? Porque fazia os conchavos políticos para manter aberta a igreja. Para não ser perseguido. E a gente vê isso muitas das vezes na casa espírita. Eu quero mudar, o livro dos espíritos está desatualizado. É o farisaísmo do passado que toma conta de nós para nos julgar muito grandes, muito superiores, muito melhores do que os outros e achar que a gente tem condições de enfrentar o espírito de verdade e corrigir o espírito de verdade. É a ideia igualzinho do farisaísmo do passado. E Paulo fez um bom combate combatendo isso aí. Combateu, porque ele pregava uma fidelidade ao cristianismo primitivo, como nós, que recebemos a doutrina espírita dos espíritos superiores, precisamos de combater na doutrina espírita essas ideias farisaicas, de querer mudarmos o espiritismo, de querermos introduzir na casa espírita tratamentos que não têm nada a ver com a doutrina espírita. Nós precisamos buscar conhecer a doutrina espírita para lutarmos pela pureza doutrinária. Doutrina espírita não tem cromoterapia. Isso não é espiritismo, pode ser qualquer outra coisa, menos espiritismo. Certo? Então, quando Gisele falava, né, de algumas práticas que são implantadas na casa espírita, nós precisamos pensar bem, estarmos com os olhos abertos, como Paulo, tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa refletir na pureza, para que a gente possa refletir com lógica nas situações que se quer trazer para a doutrina espírita, para a gente não transformar a doutrina espírita também no futuro numa igreja com dogmas, com práticas, com rituais, que não é essa a proposta do Senhor Allan Kardec, nem da Falange de Verdade. Não é? Então, nós precisamos estudar. Gisele diz que não tem curso, porque não tem um curso formatório para o sacerdócio, mas o estudo na casa espírita é indispensável, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente não pode amar. Não é verdade? Então,
isso é um ponto muito interessante para que a gente possa refletir na atualidade, no que a gente vê hoje dentro do movimento E espírita. até para a gente saber o que é espiritismo, a gente tem que conhecer. Conhecer só frequentando e estudando, senão a gente não vai saber o que é espiritismo. Meu pai, que não era espírita, era católico, ele achava que doutrina espírita tinha os santos. Por quê? Porque ele vinha achando que era umbanda, candomblé, essas coisas. Ele me perguntava assim: ô filha, qual é o dia que vocês dançam lá? Aí eu digo: e eu sei, mas lá não se dança não. Aí ele: não, dança sim, dança sim. Depois, conversando com minha mãe é que disse que a gente tinha morado em frente a um centro, só que não era centro espírita, e lá se dançava. Quer dizer, o desconhecimento fazia com que ele não entendesse. E eu, muito jovem, que eu comecei a frequentar com 16 anos, eu chegava lá e ficava, né, olhando, ele deve dançar em alguma sala. Porque eu imaginava, tinha muitas salas fechadas, não sabia o que é que tinha. Quer dizer, o desconhecimento é que faz com que a gente nem conheça o que é espiritismo. E Paulo se chocou muito com Tiago, né? Ele era um espírito muito inquieto, ele não aceitava aquilo com facilidade. Mas depois ele chegou e disse: a minha luta aí vai ser através do meu exemplo. E ele passou a visitar as igrejas. Depois ele não tinha perna mais para como visitar as igrejas. O que foi que ele fez? Ele foi preso também. Orou, foi preso. Depois que ele não tinha perna para acompanhar, que ele orou, pedindo a Deus que arranjasse, pedindo a Jesus que arranjasse uma solução para a situação dele. Aí ele se vê desprendido do corpo, conversando com Jesus. Jesus dizendo a ele que ele iria escrever as cartas, que Gesiel, a partir dali, ia estar próximo a ele, mais próximo a ele, mandando o pensamento, as orientações de Jesus. Jesus passava para Gesiel, e Paulo, um grande médico, era o intercâmbio de Gesiel da mensagem consoladora de Jesus para o cristianismo, que ali buscava lutar para poder sobreviver. Bom, encerrando, Gisele vai ganhar o presente